Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Esporte Coletivo, chega junto. Tô com uma notícia hoje aí, que é uma notícia meio que é complicada de analisarmos aqui. O Rogério Ceni pode estar sendo sondado, pode ter sido sondado e estão dizendo aí, tem rumores fortes, que o mundo árabe prepara uma proposta para o Rogério Ceni que seria, aos olhos de um profissional técnico de futebol, irrecusável. É claro que quando nós entramos na situação Rogério Ceni, São Paulo, tem um coração ali, tem um carinho específico e é muito difícil de quebrar esse carinho. Então o Rogério Ceni, um cara muito bem sucedido, pode ser que, recebendo essa proposta nem aceite, coisa e tal, mas aí, vamos trazer um pouquinho do retrospecto dos técnicos que foram técnicos e foram embora do São Paulo do nada, só porque receberam umas propostas, justamente porque o São Paulo vivia, naquela época, muito longe, assim, um momento bem conturbado, coisa que não acontece hoje. Hoje o São Paulo tá maravilha, não deve nada pra ninguém, tá bem financeiramente, vai contratar muito. Então, ironia à parte, o São Paulo continua nessa mesma situação, cada vez pior, e o Rogério Ceni agora pode ser o próximo a deixar o barco, e eu vou falar um pouquinho sobre ele então. Galera, vou pedir para que você que está vendo pela primeira vez aqui no Esporte Coletivo, se inscreva no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E deixa o like aí quem já é inscrito, muito obrigado por tudo, valeu de coração, vamos lá. Não deu para evitar aquela final do Palmeiras e Flamengo, né? Não teve jeito, vamos lá. Parabéns aí ao Palmeiras, infelizmente. Parabéns, Palmeiras. E o time do São Paulo, ele pode perder o Rogério Ceni. E aí eu fico pensando, mas o Rogério, cara, o Rogério não, né? Só que o São Paulo, quando tava com o Osório pegou o boné e foi embora. Foi pra seleção lá do México. Quando tava com o Balsa pegou o boné e foi embora. Foi pra seleção argentina. Eu não vou procurar todos os nomes aqui, eu vou dar minha memória rapidinho aqui. São Paulo contratou o Ricardo Gomes. Depois daquele problema de saúde que teve. Já não era um Ricardo Gomes assim, tão querido por muitos clubes. Uma figura sempre muito querida, mas não era aquele técnico disputado no mercado. E aí ele no São Paulo falou, valeu, obrigado, tô indo embora. Caramba, já perdeu o Osório, o Aguirre, perdeu o Osório, aí perde o Ricardo Gomes. Eis que um Cuca chega no São Paulo e fala, obrigado, aqui não é pra mim não, tô indo embora. Aí a gota d'água, né, a cereja do bolo é você ter um Wagner Mancini que diz, isso aqui não é pra mim não, tô indo embora. Ricardo Rocha não era técnico, mas estava lá e foi embora. Tivemos o Muricy Ramalho na sua última passagem pelo futebol. Quem esquece, Michel Bastos e Ganso, eles meio que aposentaram o Muricy. Ele veio e falou, não tenho mais nada para extrair desse time aqui, tô indo embora. Então quem fica no São Paulo é técnico questionável. É o Sérgio Baresi, é o Jardine, é o Adilson Batista, é o Dorival Júnior. E esse ainda é melhorzinho, né? Mas os técnicos questionáveis ali o São Paulo demite. Doriva, demitiu o Aguirre também, não tem nenhum norte o time de São Paulo. Não tem nenhuma lógica do que quer fazer e quem quer ser. Demitiu o Diniz depois de segurar de uma maneira inexplicável. Demitiu o Crespo e agora tem Rogério Ceni que veio no frigir dos ovos ali, na calada da noite, ele fechou com o São Paulo. Acho que enquanto o Crespo ainda era técnico do São Paulo, tudo bem que saíram abraçados ali, uma jogadinha para o São Paulo poder ter um novo técnico no Brasileirão e tal. E aí, beleza, tudo bem, não foi nada, mas o São Paulo é um time que vive sem norte nenhum. Então quando você pensa assim, vai chegar uma proposta para um técnico do São Paulo, lá de fora da Arábia, dos Emirados Árabes, você fala, já era, já foi. Como é o Rogério Ceni, abre essa margem para discussão. O Renato Gaúcho, ele acabou de ser demitido do Flamengo. Acabou, fresquinho, foi hoje, foi demitido do Flamengo. O Renato Gaúcho, ele foi à sombra do Rogério Ceni. Porque o Rogério Ceni foi contratado para tapar o buraco de Domenech Torrent, que foi contratado para tapar o buraco de Jorge Jesus. Então Jorge Jesus, uma figura absolutamente querida no Flamengo, fez um trabalho surreal, vamos dizer a verdade. Acho que se Jorge Jesus voltar para o Flamengo hoje, não faz mais aquele trabalho. Aquilo foi um acontecimento histórico, dificilmente acontecerá de novo. A história do futebol diz isso para nós. Pode acontecer, mas a história do futebol nos diz que isso dificilmente vai se repetir, mesmo que Jorge Jesus assuma como Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, mesmo elenco reforçado de alguns zagueiros de seleção e tal. Mesmo assim, acho que não acontece de novo. Bom, depois o Flamengo ficou com essa mesma seleção que tem com o Domenech Torrent e com o Rogério Ceni. Domenech Torrent não deu certo. Rogério Ceni no aperto ali
foi campeão com o Flamengo da Guanabara, Carioca, foi campeão da Supercopa e foi campeão brasileiro. E isso não seria nada respeitado, porque se o Renato Gaúcho tivesse ganhado o Brasileiro de 2021, aí você ia falar, mas qualquer um ganha com o Flamengo. Não, é verdade. Renato Gaúcho, um cara absolutamente consagrado, não ganhou. E isso dá força pro Rogério Ceni. Isso dá uma moral pro Rogério Ceni. O trabalho do Hernan Crespo. O trabalho do Hernan Crespo ganhou um paulista. Legal, foi muito importante. Depois o trabalho ficou totalmente desencontrado. Uma campanha horrorosa na Libertadores, uma eliminação horrível pro Palmeiras, sem jogar. Depois uma eliminação na Copa do Brasil horrorosa, por goleada contra o Fortaleza, que foi superior ao São Paulo por muito tempo. No segundo jogo, então, deu dó do São Paulo. No primeiro jogo, o São Paulo podia ter ganhado 2-0, tomou 2, foi tudo justo. Mas no segundo jogo, o São Paulo foi humilhado pelo Fortaleza. Foi horroroso, horroroso. Aí o São Paulo joga o Brasileirão, tão somente só o Brasileirão, fora da Libertadores da Copa do Brasil, e no Brasileirão ele começa a ir para a zona do rebaixamento. Então o Crespo é desligado e o Rogério Ceni assume. Logo quando ele assume, tem aquela melhora repentina contra o Ceará. Depois o São Paulo pega Corinthians, pega Palmeiras, ganhou os dois clássicos. São Paulo não ganha do Red Bull, ele perde de 1-0, mas poderia ter saído com 1-0 se não fosse o Pablo tirar um gol feito do Luciano. O São Paulo poderia ter feito frente pro Red Bull tranquilamente. O São Paulo toma uma goleada inexplicável do Flamengo, que eu descarto o trabalho do Rogério Ceni desse problema. Teve a escalação do Diego Costa, mas o Lisieiro entregou o gol, o Caleri foi expulso rapidinho, o jogo foi decidido nos erros individuais, tanto do Diego Costa, quanto do Lisieiro, quanto do Caleri. O Rogério Ceni, o que ele tem aí é responsabilidade na escalação, não pelo Lisieiro nem pelo Caleri, mas pelo Diego Costa, que também é um problema para essa lateral direita. Tudo tem sido um problema. Juan Fran era um problema, Daniel Alves era um problema, Orejuela é um problema, Igor Vinícius é um problema, Galeano, Rigoni, tudo problema para essa lateral direita do São Paulo. Então o Diego Costa foi só mais um problema e pegou um Flamengo numa tarde muito inspirada e engoliu o São Paulo. Depois disso, o São Paulo ganha, antes disso o São Paulo ganhou do Inter também, que foi um jogo importantíssimo. O São Paulo acaba de ganhar do Palmeiras fora de casa e ganha agora do Sport Recife, saindo completamente, então quase que completamente de um risco de rebaixamento. E o São Paulo tem jogos assim que são mais fáceis em tese, para chegar até uma possível pré-Libertadores. São Paulo não gosta que eu falo sobre isso. Não fala de pré-Libertadores. Tudo bem, concordo, pode dar até uma zica, mas vai pegar o Grêmio, que já tá quase rebaixado, vai pegar depois o Juventude, que tá brigando para não cair, e América Mineiro, esse tá melhorzinho. Nada de astronômico, nada de você falar, nossa. Até o Fortaleza, que é um time também de campanha de investimento modesto, Fluminense, time de investimento modesto, estão à frente do América Mineiro. Então o América Mineiro é mais simples, né? Com todo respeito, é mais simples pegar o América Mineiro hoje do que pegar o Inter, que o São Paulo ganhou, do que pegar o Fortaleza, que já é uma pedreira na história do São Paulo, do que pegar, por exemplo, oh, meu Deus do céu. Quem mais aí que é mais difícil? Palmeiras, Corinthians, que o São Paulo ganhou recentemente. Então pegar o América Mineiro eu acho que é mais simples que ganhar do Palmeiras fora de casa ou do Corinthians como o São Paulo ganhou. Acho que ainda dá pra ganhar desses 3 jogos. Mas aí já quando o São Paulo tem uma... por que eu tô falando isso? Porque o São Paulo teve uma melhorazinha. Só de não brigar pra não cair e poder ainda ter uma Libertadores já deu uma melhoradinha. Dinha. Mas aí você fala assim, mas vai pegar a Libertadores? Não sei, mas já é um respiro. Então o Rogério Ceni, com números, ele melhorou o São Paulo. Aí já aparece uma proposta que pode levar o cara para fora do país e ir embora do São Paulo. Isso aí é um problema. Isso aí é um problema que o São Paulino tem convivido muitas vezes. Não é um problema pontual, é um problema recorrente. O que assusta é que quando o São Paulo ele tá após o jogo, todo jogo, o Rogério Ceni dá uma coletiva. Em toda a coletiva, o São Paulo comprou o discurso da diretoria, que é um discurso de... Vocês não têm noção do problema que nós vivemos aqui hoje. Vocês não têm noção do problema financeiro que nós temos. São Paulo vai melhorar recentemente? Não vai. Esse é o discurso. São Paulo ano que vem, 2022, vai ter um ano até pior que 2021. O São Paulo foi sendo massacrado em suas diretorias por anos para tentar agora uma retomada. O que é muito difícil de digerir. Primeiro porque o São Paulo contratou 9 caras. Um time que tá tão quebrado assim não contrata 9. Inclusive nomes assim como Éder, como William, que só os dois juntos dá 1.200.000 por mês na folha salarial. Só os dois.
Tô falando de um cara que não jogou e um que não joga mesmo no banco de reservas. Hoje o técnico prefere improvisar no Vitor Bueno, na época do Crespo também, de centroavante, do que pôr o Éder. Prefere pôr um Pablo de novo do que pôr um Éder. Então é gravíssimo você pensar que quem não tem dinheiro contrata e gasta com 9 jogadores. Dos 9, 3, 4 no máximo jogam. Os caras nem jogam. Então o dinheiro até tinha, mas foi torrado com Orejuelas, com Williams, com Éderes e assim por diante. É muito difícil. E o Rogério Ceni comprando esse discurso, ele não vê futuro. E quando você não vê futuro pro time, se for tudo verdadeiro, esses discursos forem todos verdadeiros, qual que é o caminho se você não vê futuro no seu trabalho? Nem a curto, médio e longo prazo. Fica aí pra vocês esse questionamento, meus amigos. Abraço, até a próxima, valeu!